Por que ser igreja? Primeiro, porque não existe a possibilidade de ser salvo sem ser igreja. Segundo, porque nós precisamos uns dos outros. Terceiro e último, porque Deus nos alcançou para viver para a sua glória e cumprir seus propósitos. A igreja existe, em primeiro lugar, para glorificar a Deus. O grande e maior propósito da igreja é viver para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31 vai dizer: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso quer dizer que nós devemos exaltar, engrandecer a Deus, ao mesmo tempo reconhecendo a nossa pequenez, se humilhando na presença desse Deus, entendendo que tudo é Ele que faz. Nós devemos viver com a expressão de João Batista, quando João diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Glorificar a Deus não é só aqui na igreja, é em todo lugar, em todo tempo. Quer façais qualquer outra coisa. Olha só, as atividades, elas são ilimitadas, mas o propósito é o mesmo, para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Então, aqui tem inúmeras coisas, porque não é só aqui enquanto nós nos ajuntamos, nas reuniões, mas é lá no trabalho, é pescando, é comprando. Pague suas contas. Você compra para a glória de Deus? Tem um bando de cristãos que não compram para a glória de Deus, porque eles dão nó. Não é comprar para a glória de Deus, porque não tem como comprar e não pagar para a glória de Deus, não tem essa justificativa. Tem como mentir para a glória de Deus? Não tem. Então o problema está em Deus? Não, está em nós. Nós precisamos viver pautados na glória de Deus. Então, enquanto nós contribuímos, enquanto nós vendemos, enquanto nós alugamos, enquanto nós nos divertimos, enquanto nós postamos no Facebook, tudo isso deve permear o nosso pensamento. Eu estou fazendo o que estou fazendo para a glória de Deus? Nós precisamos glorificar a Deus lá em casa. Sim, eu vejo que é o primeiro lugar que você tem que glorificar a Deus é dentro da sua casa. Senão vai ser como aquele menininho que estava no culto e deu um cutucão na mãe e disse: mamãe, vou vir morar na igreja? Aí a mãe falou: meu filho, por quê? Mamãe e papai aqui é tão bonzinho, não é aquele capeta lá de casa. Cara, sabe, falar que nós vimos aqui, adoramos a Deus e depois viver como um capeta dentro de casa, não bate com o cristianismo. De nada adianta. Permita-me dizer algo. Se nós realmente vivêssemos para a glória de Deus, como seria a nossa vida, hein? Como seria o mundo? Vai pensando. Outra coisa, Rafael aqui disse, da questão das angústias, da ansiedade que nós vivemos. Sabe, muitas vezes nós somos ansiosos, nós somos indecisos, isso é com todo mundo. Quantas vezes eu me pego numa indecisão, no que fazer? Cara, será que
A gente poderia viver assim, ó. Eu vou fazer isso para a glória de Deus? Eu vou entrar na faculdade nesse curso para a glória de Deus? Eu vou namorar essa pessoa para a glória de Deus? Tudo. Se você parar para analisar, essa era uma pergunta que tinha que pairar sobre as nossas vidas, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos planos. Será que Deus quer que eu faça isso ou aquilo? Será que isso vai ser para a sua glória? Já pensou? Rapaz, eu quando estava preparando essa mensagem, quando eu cheguei nessa parte aqui, eu confesso para você que eu chorei muito. Tive que dar um tempo. Será que já pensou se nós terminássemos a nossa vida como Jesus, que disse assim, a oração sacerdotal, em João 17, Jesus no versículo 5, Jesus ora ao Pai, e Jesus diz assim, Pai, eu te glorifiquei na terra. Eu te glorifiquei na terra. Paulo. Mas era Jesus, né? Mas espera aí. Ele não é o nosso grande, maior exemplo? Nós não devemos viver como ele? Aí Jesus vai e diz assim, 8:12 de João. Eu sou a luz do mundo. Está vendo, Paulo? Aí, ó, Jesus falou que ele é a luz do mundo. Mas o que me preocupa, o que me chama a atenção, é que em Mateus 5, versículo 13, Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Ele diz que ele é a luz do mundo, depois ele diz que nós somos a luz do mundo. E ele diz, portanto, brilhe a vossa luz, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Isso fala de testemunho, fala de modo de viver, fala de relacionamento. Cristianismo é vida. Nós devemos nos importar com as pessoas. Deus, Ele ama, Ele socorre, Ele ajuda, muitas vezes, por meio de nós. Precisamos avaliar como estamos vivendo como igreja. Temos feito a diferença entre os irmãos? Temos feito a diferença na cidade em que moramos? Na sociedade em que vivemos, no estado, no país, no mundo? A igreja tem sido relevante? O que nós estamos fazendo que Deus é glorificado? É missão da igreja pregar o evangelho. Olha só, eu achei interessante na Bíblia King James, atualizada, Marcos 16:15, que diz, ide e pregai o evangelho, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Na Bíblia King James diz assim, ó, enquanto vocês estiverem indo, proclamai o evangelho. Mateus 28:19 diz, enquanto vocês estiverem indo, façam discípulos. A ênfase aqui não é no ir, é no fazer discípulos. E é enquanto nós estamos vivendo. Evangelismo não é um programa da igreja para ser feito num determinado momento, mas é um estilo de vida. Um estilo de vida que glorifica a Deus e faz com que as pessoas tenham sede pelo Deus vivo no decorrer da vida,
por onde você andar, na escola, na rua, no trabalho, em casa. Isso vale para mim, vale para nós. Eu me insiro nisso. Então, tanto é que missões não é apenas enviar missionários para o mundo, mas é enviar a verdade de Deus por meio dos missionários. Porque se eles forem tão somente e não pregar o evangelho, foram em vão. Não é o ir que vale a pena, é o fazer discípulos. Nós temos que fazer discípulos. Aí o texto vai dizer, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ordenando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Onde isso acontece? Na igreja. O ser igreja, não estou dizendo numa igreja local, faz parte também, mas é no ser igreja que isso acontece. Isso é papel da igreja. Ser igreja é estar envolvido nos propósitos de Deus para nós. Ser igreja é ter compromisso com Deus e com as pessoas. Por isso nós precisamos conhecer a Deus. Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Tem muita gente que rejeita o evangelho por causa do mensageiro. É duro isso. Deus muitas vezes é mal apresentado. Deus muitas vezes é mal interpretado. E Deus muitas vezes não é crido por causa dos mensageiros que não vivem conforme a mensagem, a verdade do evangelho. A igreja de Jesus, ela deve se importar com os perdidos, sim, porque dos perdidos Jesus fez a igreja dele. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então nós devemos nos importar também com os perdidos. Devemos ter compaixão das pessoas. Devemos a cada dia entender da onde Jesus nos tirou. Se nós estamos inseridos na igreja, e nós somos igreja do Senhor Jesus hoje, é porque Deus enviou alguém para pregar a mensagem do Evangelho, que transforma a vida do homem e faz dele nova criatura. E as pessoas precisam da igreja, de mim e de você. Não devemos arrumar desculpas. Precisamos cumprir o papel da igreja. Precisamos cumprir os propósitos de Deus. Entenda uma coisa: Deus está fazendo a sua obra. Deus fará a sua obra. A pergunta é: você quer fazer parte disso? Porque é glorioso estar inserido nos planos, no propósito de um Deus bendito e santo, que transforma vidas e quer usar você, quer usar a mim, quer fazer com que o seu nome seja exaltado, seja engrandecido, seja glorificado, por meio das nossas ações. É Deus trabalhando no meio da igreja para alcançar os perdidos. Que isso nos sirva de exemplo. Que eu e você possamos a cada dia viver como igreja de Jesus Cristo. Conclusão. Por que ser igreja? Primeiro, porque não existe a possibilidade de ser salvo sem ser igreja. Segundo, porque nós precisamos uns dos outros. Terceiro, porque Deus nos alcançou para a glória do seu santo nome e para cumprir os propósitos dele na terra.
Eu escrevi algo um dia, eu vou ler aqui. Igreja é isso. O culto não acaba para quem foi alcançado pela graça de Deus. Em Cristo, o culto é eterno e em qualquer lugar. Não acontece somente aos domingos nos templos, mas flui sem cessar no respirar e andar de cada um que nasceu dele, e nele tem vida eterna, e é chamado por ele de filho, e junto com outros filhos formam sua igreja. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. A Deus seja toda a glória, toda a honra, porque é Ele que nos comprou com o sangue de Jesus na cruz do Calvário e nos fez sua igreja.